Olá, meu nome é Rafael Sequete, sou professor de Educação Física formado pela URGS e mestre em Ciências Cardiovasculares pela Faculdade de Medicina da mesma instituição. Bem-vindos a mais um vídeo a respeito de conceitos bem básicos de artigo científico, dessa vez o terceiro, a respeito do ensaio clínico. Numa hierarquia de nível de evidência, a opinião de especialistas seria o mais baixo nível de evidência, estudos de caso controle, corte, ensaio clínico e meta-análise. Meta-análise de ensaios clínicos randomizados. O ensaio clínico randomizado, ao contrário desses estudos observacionais, coorte e caso controle principalmente, são estudos que demonstram causalidade, não associação. Isso é, o tratamento provoca o resultado e não um tratamento ou um histórico está associado ao resultado. Não, que é provoca, que é causalidade. Isso que tem que ficar claro. Mas para falar antes de ensaio clínico, eu vou falar um pouco de escorbuto, que é uma doença de falta de vitamina C, que provoca má formação de colágeno e daí má cicatrização, anemia, até morte, mas as doenças de gengivite, sangramento de gengivas e perda de dentes são talvez as mais famosas sintomas e características dessa doença que matou muitos marinheiros aí no século XVI, XVII e XVIII, principalmente. Bem, que eu quero demonstrar para vocês então o tratamento do escorbuto, inventado pelo James Lind, que ele publicou isso num dos 3 ou 4 livros que ele publicou ao longo da vida dele. Foi essa pesquisa, foi o primeiro ensaio clínico que se tem história. Isso aqui é uma das maiores invenções da humanidade do James Lind. Foi 12 marinheiros britânicos foram separados em duplas. Cada uma das duplas recebeu um tratamento diferente, quer seja de cidra, um remédio à base de uma concentração baixa, claro, de ácido sulfúrico, vinagre, pasta de alho, água do mar e limões e laranjas. O ensaio clínico aqui teve um segmento total até que acabasse o estoque de limões e de laranjas no navio, e que o James Lind ele evidenciou aqui, ou ele demonstrou, é que o consumo de limões e laranjas diminuiu ou acabou com o escorbuto nessa dupla de marinheiros. Porém, apesar disso, o próprio James Lind não estava muito bem convencido a respeito dos efeitos. Problema dele. Mas o ensaio clínico básico, então, ele se trata de uma amostra que é randomizada, isto é, ela é sorteada pelo acaso, o acaso que escolhe para qual grupo a metade dessa amostra ou parte dessa amostra vai, para o grupo tratamento ou grupo controle. E a randomização é uma parte muito importante do ensaio clínico robusto, poderoso e que deve ser levado em conta os resultados muito mais fortemente. É o acaso, é a randomização. O grupo de tratamento, então, é seguido com esse tratamento durante um segmento ou durante algum tempo e os resultados são colhidos depois. O grupo controle é seguido durante esse mesmo tempo e os resultados também são colhidos e comparados entre si. Temos aqui um grupo cujo tratamento provoca ou causa um resultado e cujo controle provoca ou causa outro resultado ou resultado nenhum, e eles são comparados. O que deve ficar claro aqui, então, é que a amostra é de pessoas semelhantes, ou pessoas que tenham hipertensão e sejam entre 20 e 21 anos de idade, ou pessoas que não sofram de nada e tenham entre 80 e 84 anos de idade, e que são colhidas numa amostra só de pessoas semelhantes e são randomizadas entre tratamento e controle. O tratamento pode ser uma medicação nova em relação a uma medicação antiga, pode ser uma dieta em relação a dieta nenhuma, um exercício em relação a outro, ou um exercício em relação a exercício nenhum. O tratamento e controle é uma gama de escolhas que podem ser feitas pelo pesquisador. Então, o que eu quero continuar demonstrando aqui para vocês agora é o ALL-HAT. O ALL-HAT é um dos maiores estudos, um dos maiores trials que se chama, a respeito de medicação e hipertensão. Foi feito ali em mais de 30 mil pessoas, comparando o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores de canal de cálcio. Esse aqui é o tratamento versus o controle. O controle aqui não é tratamento nenhum, porque são pessoas hipertensas e hipertensão mata.
Portanto, o controle aqui deveria ser uma medicação que já existisse antes. E foi o que eles fizeram. Eles colocaram um tratamento novo versus o tratamento antigo, ou um tratamento versus o controle. E o controle não é nada. O controle é sim um tratamento que já existe, para ver se o tratamento novo é melhor. E o Alreto demonstrou que não. O tratamento dessas duas medicações, nessas doses pelo menos, não foi melhor que o diurético, até porque o diurético teve um desfecho tão bom quanto e é mais barato. Mas de onde saem essas ideias a respeito de ensaios clínicos? As ideias podem sair lá dos nossos conhecidos estudos observacionais, como foi aqui. Desculpa. Um estudo observacional, ou uma revisão aqui no caso, de estudos observacionais a respeito dos efeitos da atividade física na saúde de idosos. O que eles fizeram foi uma revisão para ver se o nível de atividade física que os idosos se submetiam estava relacionado a melhores níveis de saúde desses mesmos idosos, comparando com os que faziam menos ou os que não faziam exercício. E eles viram que, ao que parece, nível de atividade física está associado a melhores níveis de saúde. Porém, uma resposta que esse desenho de estudo observacional não pode fazer, ele pode associar só, é se os idosos que tinham mais saúde faziam mais exercício ou eles faziam ou o exercício que deixava eles com mais saúde. Esse é o tipo de pergunta que um estudo de observacional não pode fazer, não pode responder. Portanto, 2 anos depois, começou uma série de estudos, estudos que trariam causalidade ao exercício, causa melhores níveis de saúde em idosos. Começou, ou talvez tenha começado em torno do grupo da Maria Fiataroni em 1994, onde eles submeteram idosos de mais ou menos 87 anos de idade, 40% deles tinham mais de 90 anos de idade, eram 100 pessoas, que eles fizeram, uma parte do grupo fez nada, ficou controle, outra parte do grupo fez uma suplementação de proteína baseada em soja, outro grupo fez suplementação de proteína baseada em soja mais exercício com 80% de 1RM, exercício de musculação pesado, 3 vezes por semana durante 10 semanas, e mais um grupo fez só exercícios com 80% de 1RM. E eu vou mostrar aqui os efeitos disso na força muscular dessas pessoas. Estou falando aqui de pessoas de 90 anos de idade, 87 e geralmente 90 anos de idade. Alteração na força muscular das pessoas que fizeram exercício, dos idosos que fizeram exercício. Alteração dos idosos que fizeram exercício mais suplementação. Em relação à suplementação apenas e ao grupo controle que não fez nada. Então nós temos aqui outro tipo de estudo que não é só o em paralelo. Porque nós temos aqui 3 grupos comparados a um controle. E comparados entre si, claro. E o que nós vemos é que o exercício aumenta níveis de força de idosos, provavelmente então aumentaria também níveis de saúde, mas níveis de saúde é uma coisa bem ampla, tem que marcar cada nível de saúde, isso foram feitos em estudos posteriores e continuam sendo feitos. Mas esse é um estudo que todo mundo da educação física deveria conhecer, é um clássico, é uma quebra de paradigma. Aqui nós vemos bastante bem demonstrado que mesmo em pessoas com 90 anos de idade há uma possibilidade de aumento de força, e é aumento grande de força, principalmente em relação a pessoas de 90 anos de idade que não faziam nada. Mas enfim, o paradigma que foi quebrado com o estudo de causalidade, estudos que mostram que o tratamento causa, isto é, mostrou que o exercício provocou aumento de força, porque sem exercício não houve aumento de força. Mostrou que exercício mais suplemento aumenta o nível de força, porque só suplemento não aumenta, que está demonstrando aqui. Mas o exercício com suplemento, sim. Ou somente exercício, sim. Esse é um estudo de causalidade. Causalidade que é o ponto máximo, o ponto maior, ou para o que foi feito o ensaio clínico. O que precisa ficar bem demonstrado, então. O ensaio clínico randomizado é o maior nível de evidência, fora as meta-análises, e que os ensaios clínicos são feitos para causalidade, exercícios ou
desenhos de estudos observacionais não mostram causalidade, tem que ser muito grande, muito bem feito, enfim. Mas estudos de causalidade são basicamente os ensaios clínicos, isso que tem que ficar claro, e o ensaio clínico randomizado é o melhor tipo de ensaio clínico que nós temos por hora. Por hora era isso, e até a próxima.